Apesar da intensa movimentação, o Congresso Nacional não conseguiu alterar as regras para as eleições do ano que vem. O que mudou para as próximas eleições e quais os impactos? E os desafios referentes às notícias falsas, às fake news e ao aumento dos votos nulos? Esses são os principais temas do pensamento jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima. Ele é magistrado há 30 anos e já passou por 4 comarcas: Bonfim, Visconde do Rio Branco, Montes Claros e Belo Horizonte, onde está há 24 anos, dos quais 11 como desembargador. É autor de vários livros, entre eles a Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e também é doutor em Direito Administrativo e professor licenciado do Centro Universitário Newton. Doutor Rogério, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Alegria nossa de estar aqui. Obrigado. Teremos então o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos hoje, infelizmente, o quadro Pensamento Universitário, com a participação de estudantes da Faculdades de Direito. Doutor Rogério, a respeito então das eleições municipais do ano que vem, houve tentativas várias aí de mudanças nas regras eleitorais, mas o Congresso Nacional não conseguiu, acabou recuando. Quais as mudanças para as eleições do ano que vem em relação às de 2016? O fim das coligações seria uma dessas medidas proporcionais? É verdade, embora ela estivesse prevista desde 2017, uma emenda constitucional, essa mesma emenda que proibiu coligações nas eleições proporcionais dizia que só se aplicaria a partir das eleições de 2020. Então, no caso, ano que vem não teremos mais coligações partidárias em todo o Brasil nas eleições de vereadores. Mas de prefeito pode? De prefeito pode, que é o sistema majoritário, só nas proporcionais. Em 2022 também não haverá mais coligações nas eleições de deputados federais e estaduais. É uma mudança positiva na avaliação do senhor? Que tipo de problema que ela pode corrigir? Olha, como eu sou um daqueles, respeitando posições em contrário, que critico demais o excesso de partidos políticos em funcionamento no Brasil, quase 40, eu acredito que essa medida é benéfica porque os partidos menores, eles não terão muita dificuldade para eleger vereadores, né? E em 2022 eleger deputados. Então pode reduzir o número de partidos? Isso aí implicaria, sim, na redução do número de partidos. E do ponto de vista da administração pública também facilita um pouco mais a governabilidade, contrariamente à fragmentação partidária, né? Exatamente, diminui um pouco o impacto desses acordos aí dos chamados presidencialismos de coalizão. E outra novidade interessante, né? O candidato a vereador ou a deputado, né, nas eleições gerais, individualmente ele terá de ter uma votação de pelo menos 10% do número do quociente eleitoral. Nós não vamos poder mais ter aqueles candidatos a vereador ou deputado eleitos com pouquíssimos votos, né? Às vezes teve o fenômeno Enéas, o fenômeno Tiririca, exatamente, mais bem votados, puxador de voto. Ainda que esse puxador de voto assegure um número de vagas expressivos, individualmente, o vereador ou o deputado, né, o candidato, que não tiver um mínimo de votos, ele não entra. Aí nós vamos ter uma repescagem entre todos os partidos. Entendi. Se sobrar vagas, né? Eu vou entrar em outros temas dessas mudanças das próximas eleições, mas antes eu gostaria de saber a opinião do senhor, se é normal isso, se a cada véspera de eleição ficou normal já mudar as regras do jogo para o ano seguinte, para a eleição seguinte. Isso não traz muita instabilidade jurídica, não? Esse sempre foi o grande problema do Brasil, desde a redemocratização. Nós tínhamos uma lei para cada eleição, né? Uma lei completa. Em 1997, o Congresso editou a Lei 9.504, que é a chamada Lei das Eleições, no intuito de conferir uma maior estabilidade, né, ao processo eleitoral, previsibilidade, segurança. Mas acontece que, na prática, a cada 2 anos antes de eleições, têm sido feitas as chamadas mini-reformas eleitorais. Mexe aqui, mexe ali, às vezes positivamente, né? Nós tínhamos, às vezes, assim, situações de dúvida, de lacuna. O TSE vinha interpretando aquela situação
de uma maneira a esclarecer, a dar segurança, e o legislador incorpora aquela jurisprudência do TSE ao texto legislativo. Outras vezes não, são ajustes assim, às vezes até perniciosos, né? Com muita permissividade, perdão de multas para candidatos ou partidos que infringam a lei eleitoral. Isso não é muito bom no aspecto da democracia. E até porque também seria preciso consolidar umas mudanças feitas na eleição passada para a seguinte, porque ela muda de perfil. Às vezes ela é geral, ela passa a ser municipal, por exemplo, né? Exatamente. Nós temos peculiaridades distintas em cada uma dessas eleições. Doutor Rogério, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre um dos grandes desafios do momento, aí que o senhor até já o priorizou quando assumiu o tribunal, que é a questão do combate aí às notícias falsas, fake news. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre as mudanças para as próximas eleições municipais do ano que vem. Nosso entrevistado é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima. Doutor Rogério Chips, foi uma questão bastante prioritária aí na sua gestão e também no momento atual do contexto político eleitoral do país, que é a questão das fake news, as notícias falsas. Já se pensou alguma forma mais efetiva de combate, de redução desse efeito delas sobre as eleições? Efetivamente, inclusive através aí de importantes seminários internacionais que eu participei, promovidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, chega-se à conclusão que não temos como evitar que as fake news surjam, né? Elas sempre existiram. Você tinha os velhos boatos, panfletos jornais anônimos, apócrifos, né? Jornais apócrifos na véspera de eleição. O próprio brigadeiro Eduardo Gomes, em 45, ele perdeu para o general Dutra, porque na reta final ele era o favorito. Inventou-se que ele teria dito: não preciso do voto dos marmiteiros. Aquilo arrasou. E não tinha nem televisão, só rádio. Confundia, né, o marmiteiro trabalhador com o marmiteiro voto de marmita. Exatamente. Assim? Então, a questão hoje, com esse nome fake news, ela ganha gravidade pela maneira como ela é criada, como ela é impulsionada, né, nas redes sociais. São milhões e milhões de pessoas atingidas em questões de segundo e do outro lado do planeta, né? Então, é muito difícil evitar. Isso é como praga de gafanhoto. Se você eliminar 100 fake news, aparecem 1000. Então, temos que lidar com isso de outra maneira. E a maneira mais eficiente, e já está sendo adotada no âmbito da Europa, é você promover a educação digital das pessoas, ou seja, ensinar as pessoas a checar informações. Aquelas que nos chegam nos smartphones, né, nos e-mails. Uma coisa simples, vamos ver se é verdade. Às vezes até uma capa de revista, a Veja trouxe na capa que o fulano de tal, o candidato a prefeito de São Paulo, ele foi ministro e teria roubado durante esse período de ministério. Vai lá no site da Veja e vê se tem essa reportagem. Checagem, né? É importante. Agora, tem as deepfakes, que são umas fake news mais obscuras, né? Vêm lá das profundezas e a gente não consegue identificar. Eles colocaram na boca do Obama um discurso de ódio, pensando palavras de vários discursos dele e montaram um discurso de ódio. Ou então uma montagem, como aconteceu com um candidato a governador em 2018 aqui no Brasil, colocando o rosto dele numa filmagem pornográfica. Essas deepfakes são de checagem mais complicada, mas o próprio TSE tem o canal Desinformação, a imprensa séria tem jornais, redes de TV, rádio. A gente pode fazer consultas a esses informantes sérios, né? Para verificar uma notícia, um conteúdo que é mais difícil de constatar a sua veracidade. Mas a regra é a seguinte: na dúvida, não compartilhe. Se não tiver certeza
que aquele conteúdo é verdadeiro, não compartilhe. Tem uma dificuldade também, que a campanha é muito curta, apenas 45 dias, e é uma notícia que sai dessa forma, falsa, caluniosa, difamatória, não há tempo hábil de ser julgado e contestado conforme deveria, né? Imagina você, né, a dificuldade que nós temos para identificar o autor, o responsável pela criação, pela divulgação. Até ali a campanha já acabou. Eu estou lembrando aqui a visita de um prefeito de interior no TRE. Recentemente ele me mostrou um documento, falou, desembargador, olha o que fizeram comigo. Era uma certidão falsa do Tribunal de Contas, com timbre do Tribunal de Contas, dizendo que as contas dele tinham sido reprovadas. Ele falou, eu queria ver se apurava, protocolar isso aí. Ó, você pode até protocolar, mas quando a gente conseguir apurar, se conseguir, o seu bisneto talvez esteja disputando a eleição. Que orientação você deu para ele? Eu falei, vai ali. Eu ainda apontei pela janela lá na Prudente de Moraes, meu gabinete, a gente avista a Avenida Raja Gabalha. Eu falei, o senhor está de carro, eram 10 horas da manhã, o senhor vai ali na Raja Gabalha, no Tribunal de Contas, e tira uma certidão verdadeira. Faz o contraponto, né? A contra-informação imediata. Um e chegando né? lá, você divulga pelos mesmos meios que os seus inimigos divulgaram a mentira. Entendi. É uma forma de compensar, né? Agora o Tribunal Superior Eleitoral está pensando, estudando aí, nas suas resoluções, de punir o candidato que seja alvo, né? Ou seja, seria beneficiado com aquela divulgação. A própria lei da propaganda diz isso, né? Que a propaganda, o candidato é responsável por ela, né? Tem que orientar a sua militância de forma a fazer a coisa correta. Exatamente. E além das penalidades previstas nas regras de propaganda, né? Pelo conteúdo falso, nós podemos chegar ao ponto, e eu creio que o TSE pode caminhar nessa direção, né, de até prever a cassação de um mandato de quem se beneficiou dessa avalanche de fake news. Pelo seguinte raciocínio. Primeiro, o volume de fake news, a intensidade com que ela foi veiculada, o número de eleitores que atingiu, terá sido o fator decisivo, quer dizer, a mentira que decidiu a eleição. Isso tem que ficar demonstrado, né? Por exemplo, as pesquisas sérias indicavam que esse candidato não venceria, a partir dessa fake news, a coisa se alterou. E segunda coisa, isso custa dinheiro, impulsionar. Então, é uma forma de abuso de poder econômico também. Sim, né? de financiamento privado, financiamento inclusive. Privado, né? Agora, também, durante a campanha, é possível retirar aquela propaganda negativa do ar e até conceder um direito de resposta. Exatamente, desde que o ofendido, o candidato, partido ou coligação ofendido, demonstre para a Justiça Eleitoral todos os dados daquela informação, inclusive a URL, né? Que é aquele endereço. Aí manda retirar sob pena de multa diária, e ainda aplica a multa, dá o direito de resposta e ainda aplica a multa devida, que pode chegar a R$20 mil. Muito bem. Agora, sobre essas resoluções, também elas podem trazer outras mudanças que nós não estamos falando aqui para as eleições do ano que vem. O próprio TSE, digamos, de certa forma, ele legisla nesse caso. Exatamente. Ele vai adequando aí as novas regras, né? Pode até aperfeiçoar, inclusive. Foram resoluções do TSE, por exemplo, que incrementaram aí a questão das cotas femininas, né? A lei original era muito acanhada, era até omissa, e o TSE veio aprimorando. Num primeiro momento, dizendo que se não preencher a vaga de candidatos a vereador ou deputados federais e estaduais dentro daquele número mínimo de candidatos que o partido pode lançar, se completaria com homens, candidatos homens, o TSE disse que não. Aquele número máximo de candidatos a ser lançado não significa que o partido tenha que lançar aquele número máximo. Se ele não conseguiu o número mínimo de mulheres, vai concorrer sem aquele número, com menos candidatos, né, para preservar as cotas. Ainda assim, eles tentaram driblar isso na última eleição. Tentaram, mas né? O TSE deixou isso claro e foi incorporado à lei. E por falar nisso, é outro ponto importante para as eleições do ano que vem, que eu destaco aqui o rigor com que o TSE está punindo infrações a essa regra do financiamento para candidaturas femininas, que tem que ser no mínimo 5% de recursos públicos oriundos do fundo partidário ou do fundo eleitoral, né? Recentemente ficou provado que nas eleições de 2016, lá no interior do Piauí, desviaram-se recursos que deveriam financiar candidaturas femininas para financiar candidaturas masculinas. O que aconteceu? O TSE cassou
todos os vereadores daquela chapa. Naquele tempo ainda tinha coligação, né? Então, todos os candidatos a vereadores eleitos naquela coligação foi contaminada e todos foram cassados. Então, muito cuidado, né, senhores candidatos, lideranças partidárias, para observar com rigor essas regras que incentivam a candidatura feminina, inclusive no aspecto de financiamento. Especialmente nisso, né? Muito bem, eu vou fazer um novo intervalo, doutor Rogério. Gostaria que no próximo bloco você falasse para a gente sobre a experiência do financiamento público de campanhas após aí o fim da participação de pessoas jurídicas de empresas. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre as mudanças nas próximas eleições municipais de 2020. O nosso entrevistado é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima. Doutor Rogério, Chip foi uma questão no bloco anterior a respeito, então, dessas mudanças também que afetaram o financiamento, que antes podia ser privado, pessoas jurídicas, empresas podiam participar e agora é só financiamento público. Como tem sido essa experiência? Primeiramente, com todo o respeito que eu devo ao Supremo Tribunal Federal, eu não concordo com essa decisão que foi tomada há cerca de 4 anos, né, numa ação de descumprimento de preceito fundamental. O Supremo entendeu que o financiamento de campanhas eleitorais por empresas, pessoas jurídicas, né, privadas, notoriamente empresas, seria inconstitucional. A lei nem a Constituição dizem isso expressamente, mas foi uma construção interpretativa com base no princípio da igualdade, do desequilíbrio que gera, né? Eu sou contra porque, primeiro, eu não acredito em Papai Noel achar que com essa decisão você coibiu o Caixa 2, né? E não acabou o Caixa 2? Eu acredito que não, isso é óbvio, né? Os candidatos mais amigos aí de grandes grupos econômicos, infelizmente até do crime organizado, né? Esses candidatos vão estar ou continuaram e continuarão recebendo por fora. É muito difícil comprovar, mas e agora nós temos uma segunda dificuldade, com todo o respeito, né? Mas eu também lamento que o Supremo Tribunal Federal tenha coibido as trocas de informações, de movimentações financeiras através do COAFIT, Receita Federal, etc. Isso aí também vai dificultar o trabalho de fiscalização e punição da justiça eleitoral. O modelo que o senhor considera mais adequado seria misto ou só privado? Como é que seria? Eu sou a favor do modelo americano, financiamento só privado, mas com prestação de contas em tempo real. Internet 24 horas. Recebi tanto do doador X, né, até para o eleitor ter um perfil. Esse cara está recebendo doação de fabricante de arma, ele tem uma tendência mais de direita, porque é amigo dos fabricantes de arma. Esse outro candidato aqui está recebendo de empresas que prestigiam o meio ambiente, que são amigas da causa ambiental. É um candidato de perfil mais democrático, mais avançado, né, dos direitos ambientais, dos direitos humanos, etc. Então, o eleitor tem aquilo até como referência de perfil. Esse modelo funciona muito bem. Esse fundo eleitoral acabou sendo criado aí na esteira da proibição que o Supremo implantou. É um valor de 3 bilhões de reais, quase 4 bilhões, dinheiro, né? De reais para um país pobre, convenhamos. A questão do financiamento privado, você acha que o poder econômico, a influência que ele tem, a força do poder econômico, poderia alterar a vontade do eleitor na hora de escolher o seu candidato? Eu acho que não, e as eleições brasileiras de 2018 comprovam isso, né? O candidato que foi eleito presidente, Jair Bolsonaro, concorreu por um partido pequeno, gastou muito pouco, e o que influenciou mesmo foi essa movimentação que ele manipulou muito bem com as redes sociais, né? Um discurso até muito radical, mas que colou, né? E tem acusações também de fake news, né? Pois em massa, mas todo mundo usa, né? Tanto a esquerda quanto a direita.
no Brasil, no mundo. Uhum. É uma arma política pré-histórica. A mentira Dizem sempre... que em Roma, o Otávio já lançou a fake news quando o Marco Antônio estava lá no Egito, que ele estava tendo um caso amoroso e enfeitiçado pela Cleópatra, bebendo muito, e foi como ele desmoralizou o rival e depois se tornou imperador Augusto. Os livros de história registram que as fake news começaram aí. Muito bem. Por falar em livro, vou fazer uma interrupção na nossa entrevista aqui. Gostaria que o senhor fizesse indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. O que o senhor trouxe para nós, por favor? Por coincidência, eu estou lendo, com certo atraso, né, um livro que eu já adquiri há algum tempo, que é do Francis Fukuyama. O Francis Fukuyama é um professor, cientista político americano, de origem japonesa, leciona na Universidade de Stanford, na Califórnia. Ele escreveu este grande livro aqui, As Origens da Ordem Política. Nesse primeiro volume, ele vai desde os tempos primitivos até a Revolução Francesa. Então, ele mostra como surgiu esse fenômeno da organização política, do poder, né? E a evolução, e com a Revolução Francesa, né, do sistema representativo. Nós votamos nos nossos candidatos para governar, fazer leis. Mas o que eu acho interessante nesse livro aqui, e depois vem o segundo volume, é que o Francis Fukuyama, desde o ensaio de apresentação, o prefácio que ele elaborou, muito denso, ele fala algo muito interessante, que a democracia ela não pode se resumir apenas no exercício formal do sufrágio, do voto, das eleições. Ela é muito mais que isso. A democracia exige instituições sólidas. E o que são instituições sólidas? Um poder legislativo independente, um poder judiciário independente, imprensa livre, né? Então, sem esses outros fatores, esses pilares, né? A mera realização de eleições seria só uma fachada. Precisamos ter a consolidação verdadeira e eficaz das instituições democráticas. Muito bem, boa indicação. Obrigado. Voltando então ao nosso tema aqui, gostaria de falar um pouco da biometria. Como é que está essa campanha da biometria e qual que é a meta para esse ano? Pois é, nós estamos no ciclo biométrico que vai se encerrar atualmente aqui em Minas Gerais no dia 21 de fevereiro de 2020. Nós temos cidades de grande porte, inclusive Juiz de Fora, Montes Claros, Valadares, etc. E eu chamo a atenção para os eleitores, especialmente esses que estão em cidades onde a biometria é obrigatória, para que atentem e não percam o prazo de fazer esse cadastramento biométrico. Porque o eleitor que não fizer o cadastramento biométrico, ele terá sua inscrição eleitoral cancelada. Como aconteceu na eleição passada, 200 mil pessoas... 200 mil em todas Minas Gerais, envolveu Contagem, Betim, Uberlândia e Uberaba, as cidades maiores, né? 200 mil eleitores ficaram sem votar, então não vamos deixar isso acontecer. Eu tenho viajado pelas regiões do estado, incentivando, e nada impede que os eleitores também de Belo Horizonte, que vai ficar só para o ciclo de 2021, desde também, né? já façam. É uma forma de reduzir também a abstenção, quer dizer, está crescendo muito a abstenção, voto nulo e branco, há pouca participação do eleitor nas eleições. Né? É mais um fator, né? A pessoa tem o título cancelado e não vai poder votar. A representatividade da eleição diminui, a legitimidade dos eleitos também fica comprometida. Perfeito. Bom, eu conversei aqui com o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, e discutimos sobre as mudanças para as eleições municipais do ano que vem. Doutor Rogério, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço essa grande contribuição que a AMAGES dá para o esclarecimento dos cidadãos e cidadãs mineiros. Obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.